Existe algo que quase ninguém percebe quando acontece, porque não vem com barulho, não vem com anúncio, não vem com aplauso. Mas quando acontece, o mundo espiritual sente. O que você viveu não foi comum. Não foi uma vitória visível. Não foi um confronto direto. Não foi um escândalo espiritual. Foi algo muito mais raro. Foi uma humilhação silenciosa. Enquanto esperavam sua reação, você mudou de postura. Enquanto aguardavam sua queda, você permaneceu inteiro. Enquanto provocavam suas emoções, você escolheu o domínio próprio. E isso quebra qualquer estratégia do inferno. A maior humilhação espiritual não acontece quando alguém grita mais alto, mas quando alguém não entrega o que o inimigo veio buscar. O diabo não foi exposto porque você falou, foi exposto porque você não reagiu. Não foi sua boca que o derrotou, foi sua decisão. Seu comportamento fechou portas que antes estavam abertas. Sua maturidade desmontou armadilhas antigas. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer explicação que você poderia ter dado. Isso não é fraqueza, é autoridade em construção. Quem vence assim, muda o nível da própria vida espiritual. Se isso fez sentido para você, não ignore. Vá aos comentários e escreva o que melhor descreve sua postura. Eu não reagi. Eu me mantive firme. Ou eu venci no silêncio. Esse reconhecimento é parte do processo que continua a partir daqui. O que muita gente não entende é que o ataque nunca foi para te destruir de uma vez. Se fosse assim, teria sido direto, brutal, evidente. O plano era outro. O diabo esperava a sua queda emocional, não a sua postura. Ele precisava que você reagisse errado, que perdesse o controle, que dissesse o que não devia, que agisse no impulso, que descesse exatamente para o nível da provocação. Porque quando você reage fora do eixo, você entrega a autoridade. Quando você se explica demais, você se expõe. Quando você tenta se defender no calor da emoção, você perde clareza. E era isso que ele queria. Repara como os ataques vieram. Não foram grandes escândalos logo de cara. Foram pequenas provocações, injustiças sutis, palavras atravessadas, situações mal explicadas, pessoas te testando nos limites. Tudo cuidadosamente calculado para despertar raiva, frustração, desejo de confronto. Porque o inimigo sabe que não precisa te vencer no corpo, basta te vencer na reação, basta te fazer agir como você agia antes, basta te puxar de volta para um padrão antigo. Ele esperava que você explodisse, esperava que você discutisse, esperava que você tentasse provar algo, esperava que você se justificasse, se defendesse, se perdesse tentando ter razão, porque toda vez que isso acontece, algo se quebra por dentro. A paz vai embora, a lucidez some, a consciência se confunde. Mas algo diferente aconteceu. Você não caiu na armadilha. Você sentiu a provocação, sentiu o impulso, sentiu a vontade de reagir. E mesmo assim, escolheu não fazer. Isso é o que muda tudo. Porque autocontrole espiritual não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. Você não ficou indiferente, você ficou consciente. Você percebeu o jogo. Percebeu que aquela reação não levaria a lugar nenhum além do desgaste. Percebeu que responder naquele nível seria perder algo muito maior do que uma discussão. E quando você percebe isso, o ataque perde força. O diabo trabalha com repetição. Ele testa até encontrar a brecha. E quando a brecha não aparece, ele recua. Não por medo, mas por falta de acesso. Você fechou a porta quando decidiu não reagir como antes. Fechou quando manteve a postura mesmo sendo provocado. Fechou quando escolheu o silêncio em vez do confronto. E isso não é passividade, é maturidade espiritual. Talvez por dentro você tenha travado uma batalha enorme. Talvez tenha sido difícil ficar quieto. Talvez tenha doído engolir certas coisas, mas é exatamente aí que está a vitória. Porque o inimigo contava com o seu descontrole, não com a sua firmeza. Contava com sua explosão, não com sua postura. Contava com sua queda pública, não com sua força silenciosa. E quando isso não aconteceu, o plano falhou. Se você viveu isso,
Se reconhece esse tipo de ataque disfarçado, esse tipo de provocação calculada, então se posicione. Vá aos comentários e escreva "Eu não caí na armadilha", se você percebeu o jogo. Ou escreva "Eu mantive a postura", se você sabe que venceu no controle. Ou ainda, "Eu não reagi", se essa foi exatamente a batalha que você enfrentou. Essas palavras não são só comentários, são marcas de consciência. E é a partir dessa consciência que a próxima parte dessa mensagem se aprofunda. Talvez você ainda não tenha se dado conta do peso real do que fez. Porque o mundo ensina que vitória precisa de barulho, resposta rápida, confronto direto. Mas o que aconteceu com você foi o oposto disso. A humilhação não veio da força, veio do domínio próprio. Enquanto tudo tentava te tirar do eixo, você permaneceu alinhado. Enquanto o inimigo provocava, cutucava, insistia, você não entregou reação. E isso desmonta qualquer estratégia espiritual contrária. Porque o inferno não sabe lidar com alguém que governa a si mesmo. Autocontrole não é repressão, é consciência. Não é engolir tudo calado por medo, é escolher não reagir porque você entende o jogo. Você percebeu que cada provocação tinha um objetivo claro: te fazer descer de nível, te fazer perder a postura, te fazer agir movido por emoção. E quando você se recusou a fazer isso, algo quebrou no invisível. O ataque perdeu sentido, a armadilha ficou exposta, a intenção ficou clara demais para funcionar. Talvez por fora tenha parecido que você não fez nada, que ficou quieto demais, que deixou passar. Mas por dentro, você fez tudo. Você venceu a vontade de responder, venceu o impulso de provar algo, venceu o desejo de ser compreendido por quem nunca quis te entender. Isso exige maturidade espiritual, exige força interna, exige um nível de autocontrole que poucos alcançam. E é exatamente por isso que a humilhação foi tão grande. Porque o inimigo esperava um comportamento antigo e encontrou alguém que não reage mais do mesmo jeito. Quando você domina a si mesmo, você fecha portas invisíveis, portas que antes eram usadas contra você. Gatilhos emocionais, palavras certas, situações calculadas, tudo isso parou de funcionar. E quando nada mais funciona, o ataque perde poder. Não há como vencer alguém que não se move por provocação. Não há como manipular alguém que não reage no impulso. O autocontrole te colocou em vantagem sem que você precisasse levantar a voz. E existe algo ainda mais profundo nisso tudo. O autocontrole não protege apenas você. Ele revela quem está tentando te desestabilizar. Quando você não reage, o outro se expõe. Quando você permanece firme, a intenção alheia aparece. Quando você não entra no jogo, fica claro quem queria o conflito. E isso também faz parte da humilhação. Porque o plano não apenas falhou, ele ficou evidente. Talvez você tenha sentido que, depois disso, algo mudou no ar. Menos ataques diretos, menos insistência, menos tentativas. Isso acontece quando o inimigo entende que perdeu acesso, não porque você é intocável, mas porque você é consciente. E consciência é uma das armas mais silenciosas e mais poderosas que existem no plano espiritual. Se você reconhece essa fase, se sabe exatamente do que estou falando, marque isso. Vá aos comentários e escreva "Eu me controlei", se você escolheu dominar suas emoções. Ou escreva "Eu não reagi", se você sabe que o silêncio foi sua vitória. Ou ainda, "Eu permaneci firme", se você entende que foi a postura que decidiu tudo. Essas palavras não são apenas comentários, são o reconhecimento de uma mudança interna que ninguém mais pode tirar de você. Quando você não reagiu, algo invisível se quebrou. Pode parecer simples para quem olha de fora, mas no plano espiritual, foi exatamente ali que o jogo mudou. O ataque existia, a provocação era real, a intenção de te tirar do eixo estava clara. O que não aconteceu foi o que o diabo mais esperava: acesso emocional. Ele precisava da sua reação, da sua explosão, da sua justificativa, da sua pressa em se defender. Sem isso, o ataque perdeu força, perdeu direção, perdeu propósito.
O diabo não vence pela força direta, ele vence pelo descontrole. Ele trabalha com gatilhos, com feridas antigas, com orgulho, com impulsos. Ele observa padrões e repete estímulos até conseguir a resposta desejada. Por isso, durante muito tempo, bastava uma palavra, uma injustiça ou uma provocação para te tirar do eixo. Mas dessa vez foi diferente. Você sentiu a tentativa, percebeu o jogo e escolheu não reagir. Esse foi o ponto exato da virada. O silêncio que você escolheu não foi vazio, foi estratégico, foi autocontrole, foi maturidade espiritual. Enquanto o ataque gritava por atenção, você permaneceu centrado. Enquanto esperavam que você se explicasse, você seguiu em frente. Enquanto queriam te ver perder a postura, você manteve a identidade. E isso desarma qualquer ataque, porque sem reação não existe continuidade. O diabo só consegue avançar onde encontra resposta emocional. Talvez você tenha sentido a pressão interna naquele momento, a vontade de falar, de provar, de confrontar, de colocar tudo para fora. Isso faz parte do teste, mas você segurou, você respirou, você não cedeu. E pode ter parecido, na hora, que você estava perdendo, mas espiritualmente foi exatamente o contrário. Você venceu onde antes costumava cair. E quando isso acontece, o padrão se rompe. Depois disso, você percebeu algo estranho. O barulho diminuiu. As provocações ficaram confusas. As mesmas estratégias já não funcionavam mais, porque o acesso foi bloqueado. O inimigo não conseguiu mais entrar pelas mesmas portas. Quando você não reage, ele não sabe para onde ir. Quando você não se desorganiza, ele perde referência. É por isso que o silêncio assusta mais do que o confronto. Essa mudança não acontece fora primeiro. Ela acontece dentro. Você deixou de ser previsível, deixou de ser manipulável, deixou de ser guiado pela emoção do momento. E isso muda tudo. Quem não reage não pode ser controlado. Quem não entrega sua paz não perde autoridade. Quem mantém a postura força o adversário a recuar, mesmo sem dizer nada. Se você viveu isso recentemente, sabe exatamente do que estou falando. Aquela situação em que tudo indicava que você iria explodir, mas não explodiu. Aquele momento em que você decidiu não responder, não provar, não se explicar. Se isso aconteceu com você, marque esse ponto. Vá aos comentários e escreva algo que represente essa virada. Pode ser eu não reagi, pode ser eu me controlei, pode ser eu mudei o jogo. Essas palavras não são apenas engajamento, são confirmação de um novo nível que começou a se manifestar agora. Houve um momento específico em que tudo desacelerou ao seu redor. Você pode não ter percebido na hora, mas o ritmo mudou. As provocações perderam força, os ataques ficaram menos frequentes, o barulho externo diminuiu. Isso não aconteceu porque o problema acabou. Aconteceu porque algo foi observado. Existe uma pausa espiritual que não vem para livrar nem para interferir, mas para testemunhar. É quando Deus observa quem você se tornou, quando ninguém te protegeu, quando ninguém te defendeu, quando a decisão de permanecer firme foi só sua. Essa pausa não é conforto imediato. Pelo contrário, ela costuma vir acompanhada de silêncio, solidão e uma sensação estranha de estar entre fases. É como se você tivesse passado por algo grande demais para voltar ao ponto anterior, mas ainda não tivesse recebido o próximo passo. E muita gente confunde esse momento com abandono, quando na verdade é reconhecimento. Deus observa quem não reagiu quando tudo pedia reação. Observa quem não se corrompeu quando teria justificativa. Observa quem manteve a postura quando perder o controle parecia mais fácil. Esse tipo de observação só acontece depois de maturidade comprovada. Antes disso, há intervenção, correção, livramento. Aqui não. Aqui há respeito pelo nível alcançado. Você não precisava mais ser puxado pela mão. Você mostrou que sabe se conduzir mesmo sob pressão, e isso muda completamente a forma como o espiritual age ao seu redor. Não porque você se tornou intocável, mas porque se tornou consciente. E consciência é autoridade silenciosa.
Talvez você tenha sentido que ninguém te explicou o que estava acontecendo, que não houve confirmação externa, aplauso, sinal visível. Mas houve algo mais sutil. Você não perdeu a si mesmo. Você não perdeu a essência. Você não se tornou aquilo que tentaram provocar. Isso é vitória que não se anuncia, mas se registra. O céu registra quem você foi quando ninguém estava olhando. E essa observação não é julgamento, é validação. Quando Deus observa, Ele observa o que você faz com o poder de escolha. Observa se você responde com ego ou com domínio próprio, se reage com impulsividade ou com discernimento, se escolhe vencer uma discussão ou preservar a identidade. E você escolheu preservar. Escolheu não negociar valores. Escolheu não se explicar para quem não queria entender. Escolheu não se sujar para provar um ponto. Isso muda o seu lugar espiritual. Essa pausa existe porque o próximo nível exige estabilidade. Não se entrega mais responsabilidade a quem ainda perde o eixo fácil. Não se libera mais alcance a quem ainda reage por impulso. E você mostrou que não precisa mais desse tipo de teste repetido. Por isso, o silêncio. Por isso, a observação. Por isso, a sensação de que algo está sendo preparado, mas ainda não revelado. Se isso descreve exatamente o que você vem sentindo, marque esse momento. Vá aos comentários e escreva: "Eu permaneci firme", se você sabe que manteve a postura. Ou Deus observou, se você sente que algo mudou depois do silêncio. Ou ainda, "Eu não reagi", se essa foi a sua maior vitória recente. Essas palavras não são aleatórias. Elas confirmam consciência. E é a partir dessa confirmação que a próxima parte dessa jornada começa a se revelar. Depois que você venceu dessa forma, algo mudou no ambiente espiritual ao seu redor. As batalhas não desapareceram, mas mudaram de forma. Antes, tudo era barulho, confronto, ataque direto, tentativas constantes de te tirar do eixo. Agora, o cenário é outro. Menos explosões externas, menos provocações óbvias, menos conflitos escancarados. No lugar disso, surgiu o silêncio. E esse silêncio não é vazio, é respeito espiritual. Quando você alcança esse nível, o inimigo entende que não pode mais te acessar da mesma maneira, porque você já não reage como antes. Esse novo nível exige mais do que resistência, exige responsabilidade espiritual. Antes, o ataque vinha para te derrubar. Agora, ele vem para te observar, para testar se a maturidade é real ou apenas momentânea, para ver se o autocontrole virou princípio ou foi apenas circunstancial. É por isso que, muitas vezes, você sente menos pressão externa, mas mais consciência interna. Você começa a perceber pensamentos, intenções e escolhas com muito mais clareza. O jogo não é mais te provocar, é ver se você se mantém firme, mesmo sem ninguém te pressionando. Quando você chega aqui, a maior armadilha não é o ataque, é o descuido. É achar que, porque o barulho diminuiu, tudo acabou. Não acabou, apenas mudou de nível. Agora, as batalhas acontecem nas decisões silenciosas, nas escolhas diárias, nos limites que você mantém mesmo quando ninguém está te olhando. É nesse estágio que muitos caem sem perceber, porque confundem paz com permissão. Mas você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque aprendeu a se governar. Outro sinal claro desse novo nível é que você passa a ser mais observado do que atacado. Pessoas reagem diferente à sua presença. Algumas se afastam sem explicação. Outras tentam se aproximar com intenções confusas. Isso acontece porque a autoridade espiritual muda a dinâmica ao redor. Quem vive no ruído estranha quem vive no domínio próprio. Quem ainda reage no impulso se incomoda com quem escolhe o silêncio. E isso não é arrogância, é alinhamento. Você também começa a perceber que nem toda batalha merece atenção, nem toda opinião merece resposta, nem toda afronta merece energia. Esse discernimento não te torna frio, te torna estratégico. O novo nível não pede que você lute mais, pede que você escolha melhor. Escolha onde pisa, com quem caminha, o que absorve, o que ignora. E isso cansa, porque responsabilidade espiritual pesa.
mas é exatamente esse peso que mostra que você não é mais iniciante. Se você sente que está vivendo essa fase, onde tudo está mais silencioso, mas ao mesmo tempo mais sério, mais consciente, mais exigente internamente, isso é sinal de transição concluída. Você não é mais testado como antes. Agora, você é mantido em observação. E isso só acontece com quem já provou, na prática, que não se deixa dominar pelo impulso. Antes de seguir adiante, eu quero que você marque esse momento. Vá aos comentários e escreva algo que represente esse novo nível. Pode ser, eu mudei de nível, eu não reajo mais, ou eu assumi a responsabilidade. Escolha a frase que mais reflete o que você está vivendo agora, porque esse reconhecimento é parte do que sustenta você exatamente onde está. Se tudo isso fez sentido para você, não trate como coincidência. Mensagens assim não encontram pessoas distraídas, encontram quem passou pela prova certa no momento exato. Quando você vence no silêncio, quando escolhe a postura em vez da reação, algo é selado no mundo espiritual. Você pode até não ter entendido na hora, mas aquela decisão de se conter, de não responder, de não devolver na mesma moeda, mudou o jogo. Foi ali que você saiu do nível da provocação e entrou no nível da autoridade. Foi ali que o inferno perdeu acesso e que o céu reconheceu maturidade. Esse tipo de vitória não é celebrada com aplausos externos, mas ela é profundamente reconhecida no invisível. E se essas palavras parecem descrever exatamente o que você viveu, então essa mensagem era sim para você. Não para inflar ego, mas para confirmar que você não foi fraco, você foi firme, não foi omisso, foi estratégico. Antes de seguirmos adiante, marque isso. Vá aos comentários e escreva: eu não reagi, se você escolheu o silêncio. Eu me mantive firme, se manteve sua postura mesmo pressionado. Ou eu venci no silêncio, se entende que essa foi uma vitória real. Esse reconhecimento é importante, porque é exatamente a partir dele que essa vitória espiritual começa a se aprofundar no próximo passo. Se você ficou até o fim desse vídeo, isso já mostra que você passou pela prova e não desviou. Nem todo mundo consegue permanecer quando a mensagem fala de silêncio, domínio próprio e vitória espiritual real. Então, se você chegou até aqui, se posicione agora. Vá aos comentários e escreva: eu cheguei até o fim. Se quiser ir mais fundo, escreva também: eu não reagi, eu me mantive firme ou eu venci no silêncio. Esse comentário não é só engajamento, é confirmação da sua postura. Agora deixa o like nesse vídeo. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem fez sentido e esse apoio ajuda essa vitória silenciosa a alcançar outras pessoas que também estão vencendo batalhas invisíveis. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo é um novo nível dessa caminhada espiritual. E não saia ainda. O vídeo que está aparecendo na tela agora aprofunda exatamente essa vitória e mostra o que acontece depois que você humilha o inimigo sem reagir. Clica nele e continua comigo.